Meu nome é professor Michio Kaku e hoje preciso começar nossa conversa pedindo que você faça algo difícil. Preciso que você suspenda, por um momento, tudo o que você ouviu nas notícias nos últimos 30 anos sobre o destino do nosso planeta. Se você ligar a televisão agora ou abrir qualquer feed de mídia social, a narrativa é singular, ensurdecedora e aterrorizante. O mundo está em chamas. Vemos imagens de calotas polares derretendo no Ártico, ursos polares famintos, florestas tropicais virando savanas e ondas de calor que quebram recordes matando milhares nas metrópoles da Europa e da Ásia. E a conclusão parece óbvia. Estamos caminhando para um futuro de fogo, um planeta estufa onde nossos netos viverão em um perpétuo verão sufocante. E eu estou aqui para lhe dizer, como físico teórico que estuda os ciclos profundos da natureza, que essa narrativa, embora verdadeira a curto prazo, é uma ilusão perigosa a longo prazo. Estamos tão focados na febre momentânea do planeta que esquecemos a sua doença crônica. Estamos olhando para o fósforo que acendemos, ignorando que estamos sentados dentro de um freezer gigante que está prestes a ser ligado novamente na tomada. A tese que vou apresentar a vocês hoje é contra-intuitiva, impopular e profundamente perturbadora, mas é a única sustentada pela física orbital e pela paleoclimatologia profunda. A maior ameaça existencial para a civilização humana não é o aquecimento global, é o resfriamento global, e é fisicamente impossível para a humanidade, no nosso estágio atual de desenvolvimento tecnológico, impedir a chegada da próxima era glacial. Não estou negando que o dióxido de carbono que jogamos na atmosfera está aquecendo o planeta agora. Ele está. Nós criamos um cobertor térmico artificial que está adiando o inevitável. Mas a termodinâmica do sistema solar é uma força muito mais poderosa do que a nossa poluição industrial. Estamos jogando um jogo de cabo de guerra contra a mecânica celeste, contra a gravidade de Júpiter e Saturno e contra as variações na órbita da Terra. E esse é um jogo que não podemos vencer. Para entender essa impossibilidade, precisamos mudar nossa perspectiva de tempo. Os seres humanos vivem 80 anos, se tiverem sorte. Nossas civilizações mais antigas têm apenas alguns milhares de anos. Nossa memória coletiva é curta. Nós sofremos de um viés de normalidade. Olhamos para o clima lá fora, os campos verdes, as estações previsíveis, os oceanos líquidos, e assumimos que esse é o estado normal da Terra. Assumimos que o planeta é, por natureza, um lugar hospitaleiro para a agricultura e para cidades costeiras. Mas a história geológica, gravada nas amostras de gelo profundo da Antártida e nos sedimentos do fundo do oceano, conta uma história radicalmente diferente. O clima estável e quente que conhecemos é uma anomalia estatística. É um bilhete de loteria premiado que estamos segurando há apenas 12 mil anos. Nós chamamos este período atual de Holoceno. É o período que começou logo após o fim da última grande glaciação, quando os mantos de gelo que cobriam Nova York, Londres e Berlim recuaram. Toda a história humana registrada, a invenção da agricultura na Mesopotâmia, a construção das pirâmides, o Império Romano, a Renascença, a Revolução Industrial e a Era da Internet. Tudo isso aconteceu exclusivamente dentro desta janela climática estreita e milagrosa. Nós somos uma civilização interglacial. Nós somos como o musgo que cresceu na rocha durante um breve verão. E porque nunca conhecemos o inverno verdadeiro, achamos que o verão é eterno. Mas a verdade brutal é que a Terra é, por definição, um planeta gelado. Se você olhar para os últimos 2,5 milhões de anos, o período que os geólogos chamam de Quaternário, a Terra passou cerca de 90% do tempo em estado de glaciação profunda. Durante esses períodos, o clima global era, em média, 5 a 8 graus Celsius mais frio do que hoje. Paredes de gelo com 3 quilômetros de altura esmagavam os continentes do hemisfério norte. O nível do mar era 120 metros mais baixo.
O mundo era seco, frio e hostil. Os períodos quentes como o nosso, os interglaciais, são apenas breves soluços de calor no sistema, durando tipicamente entre 10.000 e 15.000 anos, antes que o frio retorne com vingança por mais 100.000 anos. Faça as contas. O nosso interglacial atual já dura 12.000 anos. Estamos vivendo em tempo emprestado. O relógio geológico está badalando à meia-noite. A ilusão do calor é a nossa incapacidade de ver que a festa acabou. Ao longo deste vídeo, vou explicar as engrenagens cósmicas que controlam esse ciclo. Vou falar sobre os ciclos de Milankovitch, a dança orbital complexa da Terra que dita quando o gelo avança e quando ele recua. Vou mostrar a vocês os dados que provam que a insolação, a quantidade de luz solar que atinge o norte crítico do nosso planeta, já está caindo há milênios, seguindo o padrão exato que precedeu todas as eras glaciais anteriores. E, talvez o mais irônico e assustador de tudo, vou explicar o paradoxo do aquecimento. Como o próprio aquecimento global que estamos causando hoje pode ser o gatilho que dispara o resfriamento súbito. Vamos explorar como o derretimento rápido do gelo doce da Groenlândia pode desligar a grande correia transportadora do Oceano Atlântico, a corrente do Golfo, mergulhando a Europa e a América do Norte em um congelamento profundo não em milênios, mas em questão de décadas. Hollywood fez um filme sobre isso, O Dia Depois de Amanhã. E embora a velocidade tenha sido exagerada para o cinema, a física subjacente é assustadoramente real e já está mostrando sinais de acontecer. A razão pela qual é impossível impedir isso é que não somos uma civilização avançada o suficiente. Na escala de Kardashev, somos uma civilização tipo 0,7. Ainda queimamos plantas mortas, combustíveis fósseis, para obter energia. Não controlamos o clima do nosso planeta. Não controlamos a produção de energia do Sol. E certamente não controlamos a órbita da Terra. Até que possamos ajustar a inclinação do nosso planeta ou mover a Terra para mais perto do Sol, somos passageiros passivos em uma montanha-russa climática que está prestes a descer. O fogo que vemos hoje é real, mas é apenas a febre antes do grande calafrio. Preparem-se para entender por que o inverno não está apenas chegando. Ele é o estado natural do nosso mundo e está voltando para casa. Para compreendermos verdadeiramente a impossibilidade de parar a próxima era glacial, precisamos parar de olhar para baixo, para as nossas chaminés e escapamentos, e começar a olhar para cima. Precisamos olhar para a maquinaria celeste. A maioria das pessoas acredita que o clima da Terra é um sistema fechado, determinado apenas pelo que acontece na nossa atmosfera. Mas a verdade é que o clima da Terra é um subproduto da sua posição no espaço. Nós somos prisioneiros da gravidade e da geometria. E existe um relógio, um cronômetro cósmico vasto e impiedoso, que dita o ritmo do gelo e do fogo no nosso planeta há milhões de anos. Esse relógio tem um nome: os ciclos de Milankovitch. A história dessa descoberta é tão fascinante quanto a ciência em si. Durante a Primeira Guerra Mundial, enquanto a Europa se autodestruía nas trincheiras, um matemático e astrônomo sérvio chamado Milutin Milankovitch estava sentado em uma cela, preso como prisioneiro de guerra. Mas enquanto o mundo olhava para a lama e o sangue, Milankovitch olhava para o movimento dos planetas. Ele se perguntava: por que as eras glaciais acontecem? Ele sabia que não podia ser aleatório. A natureza não joga dados com o destino de biomas inteiros. Ele suspeitava que a resposta estava na quantidade de luz solar que atinge a Terra. Armado apenas com papel, caneta e um intelecto brilhante, ele calculou à mão, durante anos, as posições passadas da Terra em relação ao Sol. E o que ele encontrou foi a mecânica do destino. Milankovitch descobriu que a órbita da Terra não é fixa. Ela é instável. Ela respira, oscila e treme como um peão prestes a cair. Existem 3 ciclos principais, 3 engrenagens nesse relógio do juízo final,
E quando elas se alinham da maneira errada, o verão morre e o gelo nasce. Vamos desmontar esse relógio peça por peça, para que você entenda por que lutar contra ele é lutar contra a própria estrutura do sistema solar. A primeira engrenagem é a excentricidade. Na escola, aprendemos que a Terra gira em torno do Sol em um círculo. Isso é uma mentira conveniente. A órbita da Terra é uma elipse, um círculo achatado, mas o grau desse achatamento não é constante. Ao longo de um ciclo lento e majestoso de 100 mil anos, a órbita da Terra se estica e depois se arredonda novamente. Por que isso acontece? Porque a Terra não está sozinha. Nós estamos em uma dança gravitacional com os gigantes do Sistema Solar, Júpiter e Saturno. A gravidade colossal desses planetas puxa a Terra, deformando nosso caminho ao redor do Sol. Quando a órbita é mais elíptica, mais oval, a Terra se afasta muito do Sol em certos momentos do ano, recebendo significativamente menos energia solar. Quando a órbita é mais circular, a distância é mais constante. Atualmente, estamos saindo de um pico de excentricidade e indo em direção a uma órbita mais circular, mas a história geológica nos mostra que os grandes ciclos de glaciação, os pulsos de gelo, que acontecem a cada 100 mil anos, batem em sincronia perfeita com essa respiração da órbita. Júpiter e Saturno, os senhores do Sistema Solar, decidem a forma do nosso ano. E nós, aqui na Terra, somos impotentes para alterar a posição dos gigantes gasosos. É a primeira impossibilidade. Não podemos mudar a forma da nossa órbita, mas a excentricidade é apenas o tambor baixo da música. A melodia, a engrenagem que realmente define se vamos usar biquínis ou casacos de pele é a segunda, a obliquidade. Este é o termo chique para a inclinação do eixo da Terra. Todos sabemos que a Terra é inclinada em relação ao Sol. É por isso que temos estações. Hoje, essa inclinação é de 23,4 graus, mas esse número não é fixo. A Terra balança para frente e para trás como um navio em mar calmo, num ciclo de 41 mil anos. A inclinação varia entre 22,1 graus e 24,5 graus. Pode parecer uma diferença pequena, apenas alguns graus, mas para o clima global, isso é a diferença entre o paraíso e o inferno branco. E aqui está o segredo que poucas pessoas entendem, o segredo da gênese do gelo. As eras glaciais não começam porque o inverno fica extremamente frio. Elas começam porque o verão não fica quente o suficiente. Pense nisso. Se nevar muito no inverno, mas o verão for quente, a neve derrete e tudo volta ao normal. Mas, se a inclinação da Terra diminuir, ficar mais em pé, os raios solares no verão atingem as regiões polares de forma mais fraca, mais oblíqua. O verão se torna fresco. Nesse cenário de baixa inclinação, a neve que caiu no inverno não derrete completamente no verão. Ela sobrevive. Quando o próximo inverno chega, nova neve cai sobre a neve velha. Camada por camada, ano após ano, milênio após milênio, a neve se compacta em gelo. O branco se espalha. E como o gelo reflete a luz do sol, o efeito álbedo, que discutiremos mais tarde, ele resfria o planeta ainda mais. A obliquidade é o botão de volume das estações. Alta inclinação significa verões quentes e invernos frios. O gelo derrete. Baixa inclinação significa verões frescos e invernos suaves. O gelo acumula. E adivinhe o que o relógio de Milankovitch nos diz sobre o agora? A inclinação da Terra está diminuindo. Estamos escorregando de 23,4 graus em direção ao mínimo de 22,1 graus. Estamos nos movendo inexoravelmente para a configuração geométrica que favorece verões frios e o acúmulo de gelo. Não importa quanto asfalto quente coloquemos nas cidades. A geometria angular da incidência solar está ficando mais fraca a cada século. Não podemos colocar as mãos no planeta e incliná-lo de volta. Essa é a segunda impossibilidade, a tirania do eixo. A terceira e última engrenagem é a precessão.
Imagine um peão girando. Mesmo que ele esteja inclinado, o topo do peão desenha um círculo no ar. Ele bamboleia. A Terra faz a mesma coisa. O eixo da Terra não aponta sempre para a mesma estrela. Hoje, o Polo Norte aponta para a estrela polar, Polaris. Mas daqui a 12.000 anos, ele apontará para a estrela Vega. Esse ciclo de bamboleio leva cerca de 26.000 anos para se completar. O que a precessão faz? Ela determina quando as estações acontecem em relação à nossa distância do Sol. Lembre-se da órbita elíptica. Há um ponto onde estamos mais perto do Sol, periélio, e um ponto onde estamos mais longe, afélio. A precessão pode fazer com que o inverno do hemisfério norte coincida com o momento em que a Terra está mais longe do Sol, criando invernos brutais, ou o contrário. É a combinação dessas três engrenagens, excentricidade, obliquidade e precessão, que cria o sinal de Milankovitch. Quando as três se alinham para resfriar o hemisfério norte, onde está a maioria da terra firme e onde as geleiras crescem, a insolação solar na latitude crítica de 65 graus norte cai drasticamente. É um colapso de energia. Os cientistas reconstruíram esse gráfico de insolação para o último 1.000.000 de anos. E a correlação é assustadora, é quase perfeita. Toda vez que a insolação solar caiu abaixo de um certo limite crítico, a Terra mergulhou no gelo. Não houve exceções. E quando olhamos para onde estamos no gráfico hoje, o sinal está caindo. A música das esferas está tocando uma marcha fúnebre térmica. De acordo com os ciclos orbitais puros, o nosso interglacial, o Holoceno, já deveria estar terminando. Deveríamos estar vendo as primeiras neves permanentes cobrindo o Canadá e a Escandinávia agora mesmo. Por que não estamos? Por causa dos humanos. A agricultura, o desmatamento e a queima de combustíveis fósseis injetaram gases de efeito estufa na atmosfera, criando um aquecimento artificial que está, por enquanto, segurando a porta contra o inverno orbital. Rudman, um paleoclimatologista famoso, chama isso de hipótese do antropoceno precoce. Nós, inadvertidamente, adiamos a glaciação. Mas adiar não é o mesmo que impedir. Aqui reside a verdadeira tragédia e a impossibilidade. Estamos lutando uma guerra assimétrica. O nosso CO2 é um agente químico. Os ciclos de Milankovitch são agentes gravitacionais. A gravidade é implacável. Júpiter não vai parar de puxar a Terra. O eixo da Terra não vai parar de se endireitar. A longo prazo, a força orbital vence. A insolação solar no verão do norte continuará a cair pelos próximos milhares de anos. Chegará um ponto em que a falta de energia solar será tão profunda que nenhum cobertor de CO2 será suficiente para impedir o congelamento. Além disso, a escala de energia necessária para combater o ciclo orbital é algo que escapa à compreensão humana. Para contrabalançar a redução da luz solar causada pela mecânica celeste, precisaríamos de uma engenharia planetária de nível divino. Não estamos falando de painéis solares ou carros elétricos. Estamos falando de espelhos gigantes em órbita para refletir mais luz para os polos. Estamos falando de manipular a atmosfera em escala global com precisão cirúrgica. E nós mal conseguimos prever a chuva de amanhã. O relógio de Milankovitch é a prova de que a estabilidade é uma ilusão. O sistema solar é uma máquina dinâmica, violenta e cíclica. As eras glaciais não são acidentes. Elas são o batimento cardíaco do planeta. O estado quente é a sístole. O estado gelado é a diástole. Tentar impedir a era glacial é como tentar impedir seu coração de bater. Você pode segurar a respiração, pode tomar remédios, pode correr, mas eventualmente o ciclo se impõe. Para aqueles que acham que a tecnologia nos salvará, eu peço que olhem para os registros fósseis. Espécies inteiras, muito mais adaptadas ao frio do que nós, como os mamutes e os neandertais,
foram varridas ou forçadas a migrações desesperadas quando o relógio mudou. A civilização humana é baseada na agricultura de grãos, trigo, arroz, milho. Essas plantas são frágeis. Elas precisam de estações previsíveis. Elas precisam de verões quentes. O relógio de Milankovitch está programado para tirar exatamente isso de nós. Imagine o cenário. A inclinação da Terra atinge o ponto crítico. O verão no Canadá não derrete a neve do inverno anterior. A brancura reflete a luz do sol de volta para o espaço. O planeta esfria. As colheitas na Rússia, no Canadá, na Europa e nos Esfuerzilha falham. A fome se espalha. A economia global, baseada no crescimento contínuo, colapsa diante de um mundo que está encolhendo biologicamente. E tudo isso acontece não porque fizemos algo errado, mas porque a Terra obedeceu à lei da gravidade. Portanto, quando digo que é impossível impedir, estou falando de física. A energia gravitacional envolvida na mudança da órbita da Terra é ordens de magnitude maior do que toda a energia que a humanidade produziu em toda a sua história. Nós somos formigas tentando parar uma rocha que rola montanha abaixo. Podemos gritar, podemos morder a rocha, mas a rocha vai descer. Este diagrama que vocês podem visualizar mentalmente é o roteiro do nosso passado e do nosso futuro. As linhas sobem e descem em ondas senoidais perfeitas. E a linha do presente está no topo de uma onda, olhando para baixo, para um vale profundo e frio. O descenso já começou astronomicamente. A única razão pela qual não sentimos o frio ainda é porque acendemos uma fogueira, o aquecimento global na sala de estar. Mas a lenha vai acabar. E a tempestade lá fora, a tempestade orbital, dura 100.000 anos. Na próxima parte, vamos explorar uma ironia ainda mais cruel. Vamos ver como a nossa tentativa desesperada e desajeitada de manter o planeta quente pode, na verdade, quebrar o sistema de aquecimento central da Terra. Vamos sair da mecânica celeste e mergulhar na oceanografia do caos. Vamos descobrir como o calor pode gerar o frio através do colapso das correntes oceânicas. O relógio está tic-taqueando no céu, mas o gatilho pode estar no fundo do mar. Se a mecânica celeste dos ciclos de Milankovitch é a arma apontada para a cabeça da nossa civilização, a oceanografia é o dedo no gatilho. E a coisa mais aterrorizante que eu preciso lhe dizer hoje é que nós, através do aquecimento global desenfreado, estamos apertando esse gatilho com força. Chegamos agora ao coração do paradoxo, ao conceito que faz a mente humana travar por parecer ilógico, mas que a física de fluidos confirma como inevitável. O aquecimento extremo é o pai do congelamento extremo. Para entender isso, precisamos deixar o vácuo do espaço e mergulhar nas águas profundas do Atlântico Norte. Precisamos falar sobre o sistema de aquecimento central do planeta Terra. Shutterstock. A maioria das pessoas olha para o mapa mundi e vê apenas geografia. Mas um físico vê termodinâmica. Olhe para a Europa Ocidental. Olhe para Londres, Paris, Berlim. Agora olhe para a latitude dessas cidades. Londres está na mesma latitude que o norte do Canadá e a Sibéria. Pela lógica solar pura, a Europa deveria ser um deserto de gelo no inverno, com temperaturas de 30, 40 graus negativos como norma. Por que Londres tem chuva e neblina enquanto o Labrador, na mesma latitude, tem ursos polares e gelo marinho? A resposta é uma corrente oceânica massiva, um rio de água quente dentro do mar, que transporta o calor tropical do Golfo do México até o norte da Europa. Nós a chamamos de corrente do Golfo, mas ela é apenas uma parte de um monstro muito maior, chamado AMOC, a circulação de revolvimento meridional do Atlântico. Imagine a AMOC como uma gigantesca esteira rolante global. A água quente viaja na superfície para o norte. Ao chegar perto da Islândia e da Groenlândia, ela libera seu calor para a atmosfera. É esse calor liberado que aquece os ventos do oeste que sopram sobre a Europa, mantendo a civilização ocidental viável. Mas o que acontece com a água depois que ela esfria? E aqui está a chave da física.
A água fria é mais densa que a água quente. E a água salgada é mais densa que a água doce. Quando a água do mar chega ao Ártico, ela esfria e o gelo marinho se forma. Quando o mar congela, ele expulsa o sal. O gelo é água doce. Isso deixa a água líquida remanescente incrivelmente salgada e fria. Fria e salgada. Lembre-se dessas duas palavras. Essa combinação cria uma água superdensa, pesada. Tão pesada que ela afunda violentamente para o fundo do oceano. Esse afundamento, que chamamos de formação de águas profundas, é o motor, o pistão, que puxa toda a esteira rolante. Quando a água afunda no norte, ela puxa mais água quente do sul para substituí-la. É uma bomba hidráulica planetária que funciona sem parar há milhares de anos, estabilizando o nosso clima. Mas agora introduzimos o paradoxo do aquecimento. O que acontece quando aquecemos o planeta rapidamente? O gelo da Groenlândia derrete. As geleiras do Ártico derretem. E não estamos falando de cubos de gelo em um copo. Estamos falando de bilhões de toneladas de água doce sendo despejadas no Atlântico Norte a cada ano. Água doce. A água doce é leve. Ela flutua. Ela dilui o sal. Você percebe o desastre se formando? O aquecimento global está injetando uma tampa de água doce e leve sobre o Atlântico Norte. Essa água doce impede que a água salgada afunde. Ela trava o motor. Se a água não afunda, ela não puxa a água quente do sul. A esteira rolante desacelera. E se a injeção de água doce for rápida demais, a esteira para. Se a AMOC parar, o transporte de calor tropical para o norte cessa. Não importa se o resto do planeta está aquecendo. Se você desligar o radiador da Europa, a Europa congela. Os modelos climáticos mostram que, se a corrente colapsar, a temperatura média na Grã-Bretanha e na Escandinávia pode cair 5, 10 até 15 graus Celsius em questão de uma década. Isso não é uma era glacial lenta de Milankovitch. Isso é um choque térmico instantâneo. É o inverno chegando de trem-bala. Hollywood tentou nos alertar sobre isso com o filme O Dia Depois de Amanhã. Claro, no filme, tudo acontece em 3 dias, com helicópteros congelando no ar, o que é uma licença poética exagerada. A física não funciona tão rápido, mas a premissa científica do filme, de que o derretimento do gelo desliga a corrente e causa uma glaciação no hemisfério norte, é sólida. É baseada em ciência real. E o que é mais assustador, já aconteceu antes. Para provar que é impossível impedir isso, se passarmos do ponto de não retorno, precisamos olhar para o passado, para um evento chamado Dryas Recente, Younger Dryas. Há cerca de 12.800 anos, a Terra estava saindo da última era glacial. O mundo estava aquecendo, o gelo estava recuando, tudo parecia caminhar para um período tropical. E então, de repente, em questão de poucas décadas, talvez até menos, o hemisfério norte voltou para a condição de gelo profundo. A temperatura caiu drasticamente. A megafauna morreu. A cultura humana Clovis na América do Norte desapareceu. O verão foi cancelado por 1.200 anos. O que causou o Dryas Recente? A teoria mais aceita é que um lago gigantesco de água derretida na América do Norte, o Lago Agassiz, rompeu uma barragem de gelo e despejou uma quantidade colossal de água doce no Atlântico Norte de uma só vez. Foi um pulso de água doce. Esse pulso desligou a AMOC instantaneamente. O motor parou. O calor parou. O gelo voltou. Hoje, não temos um lago Agassiz, mas temos a Groenlândia. A calota de gelo da Groenlândia contém água suficiente para elevar o nível do mar em 7 metros. Mas o problema imediato não é o nível do mar, é a salinidade. Medições recentes mostram que a AMOC está no seu ponto mais fraco em 1000 anos. Ela já desacelerou cerca de 15% desde meados do século XX. Estamos vendo bolhas de frio anômalas no Atlântico Norte
exatamente onde a água deveria estar afundando. O motor está engasgando, e aqui entra a impossibilidade de consertar isso. Sistemas complexos como correntes oceânicas possuem o que chamamos de pontos de inflexão, tipping points, e histerese. Pense em um interruptor de luz. Você pressiona, pressiona e nada acontece. De repente, clique, a luz acende. O sistema mudou de estado. Você não pode fazer a luz meio acender. Ou está ligada ou desligada. A AMOC é um sistema biestável. Ela tem dois estados de equilíbrio. Ligado, nosso clima atual, quente, e desligado, era glacial. Não existe meio termo estável. Uma vez que empurramos o sistema para o modo desligado, ele se tranca lá. Mesmo que parássemos de emitir CO2 amanhã, mesmo que o gelo parasse de derreter, a corrente não voltaria a ligar sozinha imediatamente. Seria necessário um esforço energético colossal para reiniciar a bomba. A histerese significa que o caminho para quebrar algo é fácil, mas o caminho para consertar é muito, muito mais difícil. É fácil empurrar uma pedra montanha abaixo. É quase impossível empurrá-la de volta. Se a AMOC colapsar, e alguns estudos sugerem que isso pode acontecer ainda neste século, talvez já na década de 2050, o resultado seria catastrófico para a agricultura global. Enquanto a Europa e a América do Norte congelam e ficam secas, a banda de chuvas tropicais seria empurrada para o sul. As monções que alimentam bilhões de pessoas na Índia e na África falhariam ou mudariam de lugar. A Amazônia secaria. O caos climático seria total. Imagine a ironia suprema. Estamos gastando trilhões para combater o aquecimento global. Construímos parques eólicos, carros elétricos, acordos de Paris. E o resultado final desse aquecimento pode ser que morramos de frio. O planeta tem um senso de humor macabro. Ele usa o nosso próprio excesso de calor para acionar o sistema de resfriamento de emergência. Além da AMOC, o aquecimento polar gera outro fenômeno que facilita a era glacial: a desestabilização do vórtice polar e da corrente de jato, jet stream. A corrente de jato é um rio de ar rápido na alta atmosfera que separa o ar frio do Ártico do ar quente e temperado. Ela é movida pela diferença de temperatura entre o Equador e o Polo. Quanto maior a diferença, mais rápido e reto o rio corre, prendendo o frio no norte. Mas, como o Ártico está aquecendo 2 ou 3 vezes mais rápido que o resto do mundo, amplificação ártica, a diferença de temperatura está diminuindo. O motor da corrente de jato está perdendo força. O rio de ar fica lento e começa a serpentear, a fazer curvas grandes. Essas curvas trazem o ar superaquecido para o Alasca, incêndios florestais e, crucialmente, permitem que o ar do Ártico vaze para o sul, para o Texas, para a Europa, para a China. Vimos isso no Texas em 2021. Vemos isso nas nevascas bizarras em Madrid ou Jerusalém. O freezer do Ártico está com a porta aberta. Inicialmente, isso causa eventos de frio extremos e curtos. Mas se combinarmos uma corrente de jato quebrada com uma AMOC desligada, o frio não vem apenas para visitar. Ele vem para morar. A neve que cai nessas ondas de frio pode não derreter no verão seguinte, porque o verão, sem a corrente do Golfo, será frio. E assim começa o feedback do albedo. Portanto, a impossibilidade aqui é sistêmica. Nós criamos uma armadilha perfeita. Se continuarmos aquecendo, derretemos o gelo doce, paramos a corrente e congelamos o hemisfério norte. Se tentarmos esfriar o planeta artificialmente, geoengenharia, sem entender a complexidade, podemos acidentalmente disparar os ciclos de Milankovitch que já estão ansiosos para nos congelar. Estamos caminhando em uma corda bamba sobre um abismo de gelo e estamos balançando a corda violentamente. O paradoxo do aquecimento nos ensina que o sistema climático não é linear. Não é mais CO2, mais calor. É mais CO2 que mais caos.
E o caos, na história da Terra, quase sempre termina em gelo. O estado quente é instável. O estado frio é estável. O universo tende à entropia e ao frio. Manter um planeta quente requer um sistema circulatório funcionando perfeitamente. E estamos jogando chaves inglesas nas engrenagens desse sistema todos os dias. Estamos presenciando a morte da estabilidade do Holoceno. A próxima era glacial não precisa esperar 10.000 anos. Se a corrente parar, ela pode começar na vida dos nossos filhos. E não haverá tecnologia capaz de aquecer um continente inteiro quando o oceano ao lado dele se transformar em um bloco de gelo estagnado. O motor termorralino é o coração da biosfera. E nós estamos induzindo uma parada cardíaca. Na próxima sessão, vamos ver o que acontece quando o branco vence. Vamos falar sobre a armadilha branca ou o feedback do albedo. Quando a neve cobre o solo, as regras do jogo mudam. A termodinâmica se vira contra nós. Vamos descobrir por que é tão difícil descongelar um mundo que decidiu congelar. E por que a Terra já foi, no passado, uma bola de neve completa flutuando no espaço. A física da reflexão da luz é o próximo prego no caixão do nosso verão eterno. Se os ciclos de Milankovitch são o relógio que marca a hora do destino, e o colapso da corrente do Golfo é o gatilho mecânico, o que vamos discutir agora é a gravidade da situação. É o acelerador. É o mecanismo físico que transforma um resfriamento regional moderado em uma catástrofe planetária total. Estamos entrando no domínio da termodinâmica óptica. Estamos entrando na armadilha branca. Na física, chamamos isso de efeito albedo. E é, sem dúvida, a força mais traiçoeira e difícil de combater em todo o sistema climático. Para entender por que é impossível impedir uma era glacial, uma vez que ela começa, você precisa entender como a Terra interage com a luz do Sol. Imagine que você está vestindo uma camiseta preta em um dia quente de verão. Você sente o calor queimando sua pele. Agora, imagine que você troca por uma camiseta branca brilhante. Você se sente mais fresco. Por quê? Não é mágica, é ótica. A cor preta absorve os fótons de luz e converte a energia deles em calor vibracional. A cor branca age como um espelho. Ela reflete os fótons de volta para o espaço antes que eles possam depositar sua energia. A Terra funciona exatamente da mesma maneira. O oceano é azul escuro. As florestas são verdes escuras. O solo é marrom. Essas superfícies têm um albedo baixo. Elas são famintas por calor. Elas absorvem a luz do sol e aquecem o planeta. Mas o gelo e a neve são brancos. Eles têm um albedo alto. Eles podem refletir até 90% da radiação solar que os atinge. Um raio de sol que atinge uma geleira é energia desperdiçada para o sistema climático da Terra. Ele bate e volta para o vácuo do espaço sem deixar rastro de calor. Aqui reside o perigo mortal do feedback positivo. Na ciência de sistemas, feedback positivo não significa algo bom, significa algo que se auto-amplifica, um ciclo vicioso. Vamos voltar ao cenário que estabelecemos na parte anterior. A corrente do Golfo parou e o hemisfério norte esfriou. A neve começa a cair no outono em lugares como o Canadá, a Escandinávia e a Rússia. Normalmente, essa neve derreteria na primavera. Mas como o transporte de calor tropical parou e a insolação solar de Milankovitch está baixa, a neve persiste. Ela sobrevive a maio. Ela sobrevive a junho. Agora olhe para o chão. Onde antes havia floresta escura ou solo marrom absorvendo calor, agora há um lençol branco. A luz do sol de verão chega, bate nesse lençol branco e é refletida de volta para o espaço. A terra debaixo da neve não aquece. O ar acima da neve permanece frio. Porque está mais frio, mais neve cai, e a linha de neve avança para o sul. Agora, uma área maior é branca. Mais luz solar é refletida. O planeta esfria ainda mais, o que faz com que a neve avance ainda mais. É uma reação em cadeia termodinâmica. O gelo gera frio e o frio gera gelo.
Uma vez que esse processo atinge uma certa velocidade e uma certa latitude crítica, ele se torna, para todos os efeitos físicos, imparável. A Terra entra em um estado de fuga. Não importa quanto CO2 joguemos na atmosfera, se a superfície da Terra se tornar um espelho gigante, a luz do Sol não ficará aqui para ser aprisionada pelo efeito estufa. Ela será rejeitada na entrada. Os modelos climáticos, baseados no trabalho pioneiro do climatologista russo Mikhail Budiko na década de 1960, mostram que existe um ponto de não retorno matemático. Se as calotas polares descerem além da latitude de 30 graus, aproximadamente a linha de Nova Orleans, Cairo ou Xangai, o albedo da Terra se torna tão alto que o Sol, com sua luminosidade atual, não consegue mais derreter o gelo. O sistema colapsa para um novo estado de equilíbrio, uma Terra completamente congelada. Isso parece ficção científica? Parece impossível. A geologia nos diz que já aconteceu. Pelo menos 2 vezes na história profunda do nosso planeta, durante o período criogeniano, há cerca de 700 milhões de anos, a Terra caiu nessa armadilha branca. Chamamos isso de Terra Bola de Neve, Snowball Earth. Imagine o nosso mundo azul e verde transformado em um planeta branco e morto, semelhante à Europa, a Lua de Júpiter. O gelo não parou no Canadá. Ele avançou pelos Estados Unidos, cruzou o México, cobriu a Amazônia e se encontrou com o gelo vindo da Antártida, na linha do Equador. O oceano inteiro congelou, coberto por uma carapaça de gelo de 1 quilômetro de espessura. A temperatura média global caiu para 50 graus Celsius negativos. A vida foi quase extinta, sobrevivendo apenas como bactérias e algas amontoadas perto de fontes termais vulcânicas no fundo do mar escuro. Por que a Terra Bola de Neve é relevante para nós hoje? Porque ela prova que o estado natural da Terra não é necessariamente o equilíbrio moderado. O sistema climático tem modos de falha, e o modo de falha do gelo é extremamente estável. A Terra ficou congelada por milhões de anos. Sabe o que foi necessário para tirá-la de lá? Não foi a biologia e não foi uma mudança orbital. Foi necessário um vulcanismo cataclísmico. Vulcões estouraram através do gelo por milhões de anos, bombeando CO2 na atmosfera. Como não havia chuva para lavar esse CO2, porque toda a água estava congelada e não havia rochas expostas para absorvê-lo quimicamente, o CO2 se acumulou até atingir níveis insanos, talvez 10% da atmosfera, criando um super efeito estufa que finalmente, com força bruta, derreteu o espelho branco. Nós não temos vulcões suficientes ativos hoje para nos salvar se cairmos nessa armadilha novamente. E a nossa produção industrial de CO2, embora enorme para os padrões biológicos, é insignificante comparada à força de reflexão de um continente coberto de gelo. A energia solar é a fonte primária de tudo. Se você rejeita a fonte, o sistema morre. Além do espelho, existe outra barreira física que torna a era glacial impossível de reverter: o calor latente de fusão. Esta é uma lei da física que você aprendeu na escola, mas cujas implicações planetárias são aterrorizantes. Você sabe que é preciso energia para aquecer a água. Para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, você precisa de 1 caloria de energia. Mas para transformar 1 grama de gelo a 0 degrees Celsius em água líquida a 0 degrees Celsius, apenas para mudar o estado físico, sem aumentar a temperatura, você precisa de 80 calorias. Pense nisso, 80 vezes mais energia. O gelo é um sumidouro de energia. Ele devora calor sem mudar de temperatura. Quando você tem um manto de gelo com 3 quilômetros de espessura, cobrindo a América do Norte, como aconteceu há 20 mil anos, a quantidade de energia necessária para derreter esse monstro é astronômica. Mesmo que o verão fique quente, a maior parte da energia solar é gasta apenas na batalha contra o calor latente, transformando a superfície do gelo em água,
que muitas vezes recongela à noite. O gelo é teimoso. Ele resiste à mudança de fase com uma inércia termodinâmica colossal. É por isso que as eras glaciais são assimétricas. Olhe para os gráficos de temperatura dos últimos milhões de anos. Eles mostram um padrão de dente de serra. O planeta esfria lentamente, aos poucos, ao longo de 80 mil ou 90 mil anos. O gelo cresce, devagar e sempre. E então, de repente, o aquecimento acontece muito rápido, em 10 mil anos, e o gelo colapsa. Nós estamos no pico do aquecimento rápido agora. A descida lenta e dolorosa para o frio é o próximo passo natural. E uma vez que a massa de gelo se estabelece, ela cria seu próprio microclima. Imagine uma camada de gelo sobre Chicago. O ar acima do gelo é resfriado por condução. O ar frio é denso e cria uma alta pressão atmosférica. Essa alta pressão empurra as tempestades e o ar quente para longe. O gelo cria um escudo de vento que impede o calor tropical de penetrar no interior do continente. A geleira se defende ativamente contra o derretimento. Ela constrói uma fortaleza de ar frio ao seu redor. A impossibilidade de impedir a próxima era glacial reside, portanto, na escala dessas forças. Nós, humanos, somos orgulhosos das nossas cidades, das nossas bombas nucleares, das nossas usinas de energia. Mas somos insignificantes diante do albedo planetário. Se a cobertura de nuvens da Terra mudar, ou se a cobertura de neve aumentar em 10%, o balanço energético muda em uma escala de terawatts, que faz toda a nossa produção de eletricidade parecer uma pilha AA. Muitos proponentes da geoengenharia sugerem que poderíamos pintar o gelo de preto, espalhar fuligem ou poeira de carvão sobre as geleiras para fazê-las absorver calor. Em teoria, funciona em pequena escala, mas estamos falando de milhões de quilômetros quadrados de gelo hostil, varrido por nevascas constantes. Qualquer poeira que jogarmos lá será coberta por neve fresca e branca na próxima tempestade. Seria como tentar secar o oceano com toalhas de papel. A logística torna a solução fisicamente impossível. Outros sugerem espelhos no espaço para focar a luz solar. Mas para combater o feedback do albedo de uma glaciação em andamento, precisaríamos de espelhos do tamanho de continentes. A nossa engenharia atual mal consegue colocar um telescópio de alguns metros no espaço sem estourar o orçamento. Não somos uma civilização tipo 1. Não temos controle sobre a insolação do planeta. E há um aspecto biológico na armadilha branca. À medida que o mundo esfria e as florestas tropicais e temperadas morrem, substituídas por tundra e deserto polar, a quantidade de CO2 absorvida pelas plantas diminui. Mas, ao mesmo tempo, o oceano frio absorve muito mais CO2 da atmosfera do que o oceano quente. A solubilidade dos gases aumenta com o frio. O oceano frio começa a sugar o nosso cobertor de efeito estufa. A natureza tem mecanismos para sequestrar carbono quando esfria, o que acelera ainda mais o resfriamento. O cenário que se desenha diante de nós é de uma batalha perdida contra a física fundamental. A armadilha branca é paciente. Ela espera que as condições orbitais, Milankovitch, e oceânicas, AMOC, se alinhem. E quando a primeira nevasca permanente se estabelece, ela assume o controle. Ela usa a própria luz do sol, a fonte da vida, como uma ferramenta de esterilização, refletindo-a para longe e deixando a superfície morrer de fome energética. Nós vivemos em cidades de ilha de calor. O asfalto e o concreto retêm calor. Sentimos que o mundo está fervendo. Mas as cidades ocupam menos de 3% da superfície da Terra. O destino do clima não é decidido em Nova York ou Tóquio, é decidido nas vastidões vazias da Sibéria, do escudo canadense e do Oceano Antártico. E nesses lugares, o monstro branco está apenas dormindo, esperando o termostato baixar 1 grau a mais para despertar. Quando a neve começar a avançar, não será como um filme de desastre com tsunamis de gelo. Será silencioso.
Será uma primavera que chega tarde, um outono que chega cedo, uma colheita que falha, e depois outra, e depois outra. A linha branca no mapa descerá quilômetro por quilômetro, ano após ano, indiferente às nossas fronteiras, aos nossos mercados de ações e às nossas súplicas. A termodinâmica não negocia. O espelho branco não tem piedade. Na próxima sessão, vamos elevar nosso olhar ainda mais. Se a Terra e o oceano estão conspirando contra nós, o que dizer do Sol? Vamos falar sobre a nossa estrela-mãe e como ela também tem ciclos de hibernação. Vamos discutir a escala de Kardashev e a nossa humilhante posição nela. Veremos como eventos históricos, como o mínimo de Maunder, provam que somos reféns do humor magnético do Sol, e porque a única esperança real de longo prazo não está em salvar este clima, mas em transcender nossa dependência dele. Até agora, passamos a maior parte do nosso tempo olhando para baixo. Olhamos para as correntes do Oceano Atlântico, para as calotas polares da Groenlândia e para a geometria da órbita da Terra. Mas, para entendermos a verdadeira dimensão da nossa impotência diante da próxima era glacial, precisamos olhar para cima. Precisamos confrontar a fonte primária de toda a energia, de toda a vida e de todo o clima do nosso sistema: o Sol. E, ao fazermos isso, precisamos ter uma conversa franca e humilhante sobre o lugar da humanidade na hierarquia cósmica. Na física teórica, usamos uma escala para classificar as civilizações inteligentes do universo, proposta pelo astrofísico russo Nikolai Kardashev, em 1964. É uma régua simples baseada no consumo de energia. Uma civilização do tipo 1 é uma civilização planetária. Ela controla toda a energia que cai em seu planeta vinda de sua estrela. Ela pode controlar o clima, os vulcões, os terremotos. Ela é mestre da sua própria casa. Uma civilização do tipo 2 é estelar. Ela controla toda a energia de sua estrela, talvez construindo uma esfera de Dyson ao redor dela. Ela é imortal. Nada conhecido pela ciência pode destruir uma civilização do tipo 2, exceto talvez a morte do próprio universo. E uma civilização do tipo 3 é galáctica, controlando a energia de bilhões de estrelas. Onde estamos nós? Nós somos uma civilização do tipo 0. Na verdade, somos cerca de tipo 0,7. Nós não controlamos a energia do nosso planeta. Nós obtemos nossa energia queimando plantas mortas, petróleo e carvão, que são apenas restos fossilizados de luz solar antiga. Nós somos varredores de energia, não mestres. E a razão pela qual é fisicamente impossível para nós impedirmos uma era glacial reside exatamente aqui. Nós não temos o orçamento energético para lutar contra o Sol. Nós tendemos a pensar no Sol como uma lâmpada elétrica constante no céu. Achamos que ele brilha com a mesma intensidade ontem, hoje e amanhã. Mas isso é uma ilusão. O Sol é uma estrela variável. Ele é uma bola furiosa de plasma magnético que respira, pulsa e tem ciclos de humor violentos. O ciclo mais famoso é o ciclo de 11 anos das manchas solares. A cada 11 anos, o campo magnético do Sol se inverte, criando tempestades solares, explosões e manchas escuras na superfície. Mas existem ciclos muito maiores, ciclos seculares, que duram décadas ou séculos, chamados de grandes mínimos solares. E a história nos mostra que, quando o Sol decide dormir, a Terra treme de frio. A prova mais dramática disso ocorreu entre os anos de 1645 e 1715. Durante esse período, as manchas solares praticamente desapareceram. Os astrônomos da época, como Cassini, olhavam para o Sol e viam uma bola branca e imaculada. O dínamo solar havia entrado em um estado de hibernação profunda. Chamamos isso de mínimo de Maunder. O resultado na Terra foi catastrófico. Esse período coincidiu com a parte mais profunda da pequena era do gelo. Não foi uma era glacial completa, com geleiras cobrindo Nova York, mas foi uma prévia assustadora. O rio Tâmisa, em Londres,
congelou tão solidamente que as pessoas realizavam feiras, construíam lojas e acendiam fogueiras sobre o gelo espesso durante meses. Os canais da Holanda congelaram. As colônias vikings na Groenlândia, que haviam prosperado durante séculos, foram isoladas pelo gelo marinho e morreram de fome, desaparecendo da história. Na França, a comida acabou, levando a revoltas sociais. Pinturas da época mostram paisagens europeias cobertas de neve profunda que hoje raramente vemos. Tudo isso foi causado por uma queda na irradiância solar de apenas uma fração de 1%. Pense nisso. O Sol tossiu, sua energia caiu em 0,1% ou 0,2%, e a Europa congelou, impérios entraram em colapso e a fome se espalhou. Agora, imagine o que aconteceria se o Sol entrasse em um grande mínimo solar ao mesmo tempo que os ciclos de Milankovitch estivessem alinhados para o resfriamento, como estão agora, e a corrente do Golfo estivesse colapsando, como está agora. Teríamos a tempestade perfeita de resfriamento. E aqui está-lhe a notícia inquietante vinda da heliofísica moderna. O Sol está ficando estranho novamente. Os últimos ciclos solares, ciclo 24 e o atual 25, têm sido historicamente fracos. As manchas solares estão diminuindo em número e intensidade. O campo magnético do Sol está mostrando sinais de fraqueza que não víamos há um século. Alguns físicos solares prevêem que podemos estar entrando em um novo mínimo de Ed, ou um evento semelhante ao de Maunder nas próximas décadas. Se isso acontecer, a queda na energia solar pode anular temporariamente, ou até reverter, o efeito do aquecimento global causado pelo CO2. Muitos céticos do clima usam isso para dizer: não se preocupe com o aquecimento. Mas a realidade é muito pior. Se o Sol esfriar a Terra rapidamente, enquanto nossos sistemas agrícolas dependem de calor, o choque de oferta de alimentos será imediato. Existe outro mecanismo fascinante e aterrorizante pelo qual um Sol fraco esfria a Terra. E não é apenas pela falta de calor direto. É através dos raios cósmicos. O campo magnético do Sol, a heliosfera, age como um escudo gigante que protege o sistema solar de partículas de alta energia vindas do espaço profundo. Restos de supernovas. Quando o Sol está ativo e forte, o escudo é forte e bloqueia esses raios cósmicos. Mas quando o Sol está em um mínimo, o escudo enfraquece. Mais raios cósmicos atingem a atmosfera da Terra. Uma teoria controversa, mas fisicamente plausível, proposta pelo físico dinamarquês Henrik Svensmark, sugere que esses raios cósmicos agem como sementes para a formação de nuvens. Eles ionizam a atmosfera, criando núcleos de condensação. Mais raios cósmicos significam mais nuvens baixas. E nuvens baixas são brancas. O que elas fazem? Elas refletem a luz do Sol, aumentam o albedo. Então, um Sol fraco nos atinge duas vezes. Primeiro, enviando menos calor. Segundo, permitindo que o céu da Terra se encha de nuvens que bloqueiam o pouco calor que resta. É um mecanismo de resfriamento turboalimentado. Diante dessas forças titânicas, a humanidade do tipo zero parece patética. Nós debatemos sobre impostos de carbono e acordos climáticos, o que é importante para o curto prazo. Mas se o Sol decidir entrar em um ciclo de baixa atividade de 100 anos, não há imposto de carbono que possa nos aquecer. A energia total que a humanidade consome em um ano é menor do que a energia que o Sol despeja na Terra em uma única hora. A disparidade é de ordens de magnitude tão vastas que desafiam a compreensão. Para impedir uma era glacial causada por um mínimo solar combinado com ciclos orbitais, precisaríamos ser capazes de fazer uma de duas coisas: ou reativar o dínamo magnético de uma estrela, tecnologia de tipo 2, ou colocar espelhos orbitais gigantescos para capturar mais luz, tecnologia de tipo 1. Nós não temos nenhuma das duas. Mal conseguimos manter uma estação espacial habitada por 6 pessoas.
A ideia de que podemos gerenciar a temperatura do planeta contra a vontade da nossa estrela é a maior arrogância da nossa espécie. Isso nos leva a um ponto filosófico e prático sobre a nossa sobrevivência. As civilizações do tipo zero são vulneráveis. Elas vivem à mercê da natureza. Um vulcão, um asteroide ou uma mudança solar pode varrê-las. A transição para o tipo 1 é o teste mais perigoso que uma espécie pode enfrentar. E a maior prova desse teste pode não ser a guerra nuclear, mas sim a capacidade de sobreviver ao humor do clima cósmico. Atualmente, toda a nossa infraestrutura foi construída assumindo que o Sol é constante. Nossas redes elétricas, nossos satélites, nossa agricultura. Um mínimo solar profundo não apenas esfriaria o planeta, mas alteraria a química da alta atmosfera, afetaria a camada de ozônio e mudaria os padrões de vento de maneiras que nossos modelos de computador mal conseguem prever. E não se esqueça da interação com o campo magnético da Terra. O campo magnético do nosso próprio planeta está enfraquecendo e o Polo Norte magnético está correndo em direção à Sibéria. Se tivermos uma inversão dos polos magnéticos da Terra, o que acontece a cada poucas centenas de milhares de anos, coincidindo com um mínimo solar, a proteção contra a radiação cairia drasticamente. O clima se tornaria ainda mais caótico. A impossibilidade aqui é a impossibilidade do camponês contra o imperador. O Sol é o imperador do sistema solar. Ele dita as regras. Nós somos camponeses tentando cultivar batatas em suas terras. Se o imperador decide que o inverno será longo, o inverno será longo. Nós podemos queimar nossa mobília, combustíveis fósseis, para nos aquecer por um tempo, mas quando a mobília acabar e a casa esfriar, estaremos à mercê do gelo. Muitos futuristas, incluindo eu, sonham com o dia em que seremos uma espécie estelar. Mas hoje precisamos ser realistas. O inverno solar não é uma teoria, é um fato histórico recorrente. E a física estelar não se importa com a nossa economia ou com as nossas fronteiras. Se a próxima era glacial for impulsionada por uma falha na correia transportadora oceânica, amplificada pelo albedo do gelo e selada por um sol em hibernação, a humanidade enfrentará seu maior gargalo evolutivo. A batalha. Civilização versus Sol é uma batalha perdida antes de começar. A única estratégia vencedora não é lutar contra o Sol, mas adaptar-se a ele ou, eventualmente, desenvolver a tecnologia para transcender a dependência planetária. Mas, pelos próximos séculos, estamos presos aqui. Presos em uma rocha que está esfriando, girando ao redor de uma estrela que está ficando cansada. E não há termostato na parede que possamos ajustar. Na conclusão desta nossa jornada gelada, vamos juntar todas as peças. Milankovitch, o oceano, o albedo e o sol. Vamos ver como esses 4 cavaleiros do apocalipse gelado trabalham juntos. E vamos deixar você com a mensagem final. O aquecimento global é real e perigoso, sim. Mas ele é a febre de uma criança. A era glacial é a velhice inevitável do mundo. E contra o tempo e a entropia, até os deuses lutam em vão. O inverno não é uma possibilidade, é uma certeza matemática. A única dúvida é se estaremos vestindo camisetas ou trajes espaciais quando ele chegar. Chegamos ao fim da nossa longa e fria jornada através das engrenagens do tempo geológico e cósmico. Começamos com uma premissa que soava absurda para os ouvidos modernos, acostumados com manchetes sobre ondas de calor e derretimento de calotas polares. A premissa de que o fogo não é o nosso fim, mas apenas uma febre passageira, e que o verdadeiro destino da Terra, o estado padrão para o qual a gravidade e a termodinâmica sempre nos puxam de volta, é o gelo. Para provar a impossibilidade de deter esse destino, nós dissecamos os mecanismos do relógio do juízo final. Olhamos para os céus e vimos a tirania dos ciclos de Milankovitch, a dança orbital inegociável que já decretou o fim do nosso verão interglacial.
Olhamos para os oceanos e vimos a fragilidade da corrente do Golfo, um sistema de aquecimento que estamos sabotando com nossa própria poluição, criando o paradoxo onde o calor gera o frio. Olhamos para a superfície branca do planeta e entendemos a armadilha do albedo, o espelho que rejeita a vida. E, finalmente, olhamos para o Sol, o imperador volúvel que pode fechar a torneira da energia a qualquer momento. Ao juntarmos todas essas peças, a imagem que emerge não é a de um planeta em crise de aquecimento eterno, mas a de um planeta oscilando precariamente à beira de um abismo térmico. A conclusão científica é sóbria e aterrorizante. A era glacial não é uma questão de se, mas de quando. E quando ela vier, impulsionada pela inércia de planetas gigantes e pela física da reflexão da luz, a humanidade do século XXI, com toda a sua arrogância tecnológica, descobrirá que é impotente para parar uma força que opera na escala de petawatts. A impossibilidade que dá título a este vídeo não é um exagero retórico. É uma constatação de escala. Nós somos, como discutimos, uma civilização do tipo zero na escala de Kardashev. Nós ainda brigamos por pedaços de terra. Nós ainda queimamos restos de plantas para acender as luzes. Achar que podemos colocar a mão na atmosfera e parar uma glaciação orbital é como uma formiga achando que pode parar uma avalanche porque ela aprendeu a mover um grão de areia. A avalanche obedece a leis que estão muito acima da compreensão e do controle da formiga. A civilização humana, tal como a conhecemos, é uma flor de estufa. Olhe para a nossa história. A agricultura surgiu há 10.000 anos. As primeiras cidades, a escrita, a roda, a lei, a ciência, a religião organizada. Tudo, absolutamente tudo o que nos define como humanos civilizados, floresceu durante o Holoceno. Nós somos filhos do calor. Nossa biologia é tropical. Não temos pelos grossos como os mamutes. Nossas colheitas são tropicais e temperadas. O trigo e o arroz morrem no gelo. Nossas cidades são costeiras, elas dependem de um nível do mar estável. Uma era glacial não é apenas frio, é uma reescrita completa da geografia e da biologia da Terra. Imagine o nível do mar descendo 120 metros porque a água está presa nos polos. O Canal da Mancha desaparece. O Mar do Norte vira uma tundra seca varrida por ventos de poeira. Cidades como Nova York, Estocolmo e Moscou seriam esmagadas, não metaforicamente, mas literalmente, sob o peso de placas de gelo com 2 quilômetros de espessura. O solo, onde hoje cultivamos a comida para 8 bilhões de pessoas, seria raspado até a rocha nua. A capacidade de carga do planeta, o número de humanos que a Terra pode sustentar, cairia de bilhões para talvez alguns milhões. Muitos dirão: mas, professor, a tecnologia nos salvará. Construiremos domos, faremos fusão nuclear, cultivaremos comida em laboratório. E sim, a tecnologia é a nossa única esperança real. Mas precisamos ser honestos sobre o tempo. Construir uma infraestrutura capaz de sustentar a humanidade em um planeta gelado exige uma quantidade de energia e cooperação global que não possuímos hoje. Se a corrente do Golfo colapsar na década de 2050, como alguns modelos prevêem, não teremos tempo para construir domos sobre a Europa. O caos econômico, a fome e as guerras por recursos energéticos destruiriam a nossa capacidade de resposta organizada muito antes que o gelo chegasse à Torre Eiffel. A impossibilidade de impedir refere-se à prevenção do evento geológico. Nós não podemos impedir a Terra de esfriar se os ciclos orbitais assim decidirem. O que podemos, talvez, aspirar é sobreviver ao evento. Mas impedir a natureza de seguir seu curso termodinâmico exige que nos tornemos uma civilização do tipo 1. Precisaríamos ser capazes de controlar a insolação solar com espelhos espaciais gigantescos. Precisaríamos ser capazes de ajustar o termostato dos oceanos. Precisaríamos, essencialmente, nos tornar os engenheiros do sistema solar e não apenas seus passageiros. Até lá,
estamos à mercê da entropia. E a entropia ama o frio. O universo tende ao zero absoluto. O calor é uma anomalia, uma concentração temporária de energia que se dissipa. A vida é uma luta constante para manter esse calor interno contra um universo que quer nos esfriar. A era glacial é a vitória temporária da entropia sobre a complexidade da biosfera. É o momento em que a Terra descansa, dorme e se reinicia. Existe uma ironia cruel no fato de estarmos aquecendo o planeta agora. Talvez, em uma visão distorcida e otimista, o nosso CO2 seja a única coisa que está adiando a execução da sentença. Talvez, sem a Revolução Industrial, já estaríamos vendo as geleiras avançando. Alguns cientistas defendem isso, mas é um remédio perigoso. Tentar curar o frio com uma febre descontrolada pode matar o paciente antes que o frio o faça. O colapso da AMOC é o efeito colateral dessa overdose. Nós quebramos o termostato tentando aumentar a temperatura. O que nos resta então? O fatalismo? A resignação? Não. O que nos resta é a humildade e a urgência. A compreensão de que o nosso tempo neste jardim temperado é limitado deve ser o maior motivador para o nosso avanço. Não podemos continuar a agir como crianças mimadas que acham que o verão dura para sempre. Precisamos amadurecer como espécie. Precisamos sair do berço planetário. Se a Terra é, por padrão, um mundo de gelo, então o destino da humanidade a longo prazo não pode ser apenas na Terra. Precisamos nos espalhar. Precisamos ir para Marte, para as luas de Júpiter, para outros sistemas estelares. Precisamos diversificar nosso portfólio imobiliário cósmico. Se uma era glacial tornar a Terra inabitável para a civilização tecnológica, precisamos ter outros lares. A exploração espacial não é um luxo, é um seguro de vida contra a mecânica celeste. Mas, voltando os olhos para o presente, para o agora, onde você está sentado assistindo a este vídeo, a mensagem final é de reverência. Olhe para o mundo lá fora. Aprecie a chuva líquida. Aprecie as florestas verdes. Aprecie o fato de que você pode plantar uma semente e ela cresce. Tudo isso é um presente temporário de um alinhamento orbital fortuito. Nós vivemos em uma era de ouro climática, um oásis de tempo entre duas muralhas de gelo branco. A impossibilidade de parar a próxima era glacial deve nos ensinar que não somos os donos do planeta. Somos seus inquilinos. E o contrato de aluguel está sujeito à renovação pelas leis da física, não pelas leis dos homens. O senhorio, o sistema solar, é indiferente à nossa arte, à nossa política e aos nossos sonhos. Se a órbita mudar, o gelo virá. Se o sol dormir, o gelo virá. O inverno está chegando. Talvez não amanhã, talvez não no próximo ano. Mas no relógio da geologia, o sol já está se pondo. As sombras estão ficando longas e o vento está mudando. A história humana é um breve relâmpago de calor na longa noite fria da história da Terra. Nossa tarefa não é lutar inutilmente contra a noite, mas usar a luz que temos agora para construir tochas que possam resistir à escuridão. A ciência nos dá a verdade, e a verdade nem sempre é o que queremos ouvir. A verdade é que o gelo é o herdeiro legítimo do trono da Terra. Nós somos os usurpadores. E, eventualmente, o rei retornará para reclamar sua coroa branca. Até lá, vamos usar nossa inteligência, nossa física e nossa união para estender este verão o máximo possível e nos preparar para o dia em que o céu ficará cinza e a neve não parará de cair. Eu sou o professor Michako. Obrigado por embarcar nesta viagem pelo tempo profundo. Lembre-se, o futuro não está escrito nas estrelas de forma mística, mas está escrito nas órbitas dos planetas de forma matemática. E a matemática não mente. O frio é o fim de todas as coisas, mas a mente humana é a única coisa capaz de entender e talvez um dia transcender esse fim. Continue olhando para cima e continue se perguntando. Até a próxima!